Olá, mulherada! Seja bem-vinda ao nosso MarkCast de episódio de número 30! Chegamos no trintão, hein, gente? Gente, hoje o papo aqui é aquela promessa que a gente faz todo o Réveillon e esquece tudo depois que passa o carnaval, sabe? Essa promessa? Então a gente vai falar de mudança. O tema é: todo mundo quer mudança, mas e aí? Quem quer mudar? E para falar disso, eu trouxe ela, Bia Gonzaga. Ela é mentora de carreira e liderança, estudante de neurociência comportamental. Bia, seja bem-vinda! Muito obrigada, Gé. É um prazer estar aqui novamente. Estou muito feliz pelo convite. Falar desse tema maravilhoso, né? Quem quer mudar? Todo mundo. Mas quem quer pagar o preço? Calma aí que a gente vai chegar nessa parte. Então, antes de chegar nessa parte, aproveita, clica aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha e comenta. Dá aquela comentada que esse conteúdo vai para mais mulheres. A gente quer, todo mundo, né? A gente quer alívio, a gente quer ser forte, ter autoestima, porque muitas vezes a pessoa acha que ela precisa mudar, né? Mas na vida, né? A gente precisa disso, a gente precisa de se amar também. Bia, conta pra gente como é que tem esse processo ali da mudança, como que funciona esse primeiro momento de eu quero mudar, sabe assim, o start ali. Eu acredito que a gente romantiza até um pouco o tema mudança. A verdade é que não necessariamente a gente quer mudar, mas a gente gosta do alívio que a ideia de mudança traz. Mas existe uma resistência, Gé, muito grande da nossa própria biologia, sabia? Nosso cérebro primitivo, a única função dele é garantir que você esteja viva amanhã. Proteger. Ele não tá nem aí se você tá feliz, se você tá satisfeita no lugar que você está. Então, esse incômodo ou esse ímpeto por mudança, na realidade é uma luta entre o nosso emocional, a nossa razão, contra o nosso cérebro primitivo. Obviamente, a gente não pode ficar refém dele e não precisamos ficar refém dele. Então, por isso que a gente precisa, apesar de difícil, é um ato de autocuidado, é um ato de autoamor, você se movimentar para essa mudança. Não que seja fácil, mas é extremamente importante. Eu ia até falar isso, que eu não acho fácil mudar, né? Eu não acho muito simples e eu tô numa fase de mudança. Mudança de casa, mudança de coisas. E às vezes, assim, sabe, é bom, vai ser bom, mas tem isso. Mas sempre vai ter o bom e vai ter o não bom. Tudo na vida tem um ganho e uma perda, né? Você tem que escolher ali quais serão as suas dores. Então, Bia, aqui como você estuda neurociência comportamental, eu queria saber que você explicasse aqui pra gente um pouquinho de se eu sei que é preciso mudar, porque o meu corpo parece que pesa uma tonelada quando eu tento mudar. Então, assim, eu sei que eu quero mudar, eu preciso mudar, mas eu sinto que, tipo, ai, cara, vai ser muito difícil, eu não consigo me movimentar para essa mudança. Por que a gente tem isso? Por exemplo, igual quando a gente fala assim, quero emagrecer. Que eu vou falar disso e você é a pessoa que pode falar vocal, você teve uma perda de alguns quilos, você vai falar pra galera. E como é que a gente se comporta, nossos cérebros se comporta nesse sentido aí? Nosso cérebro, ele não nos ajuda. A parte reptiliana, ou o cérebro primitivo, ele está focado, ele é monotarefa. Ele quer manter você vivo. Então, um processo de emagrecimento, por exemplo, eu quero mudar, eu sinto na carne essa necessidade, a minha saúde está colapsando, eu não tenho energia para nada, ainda assim, o meu cérebro está ali. Fica lá no sofá, Bia, aqui a gente está seguro. Então, a primeira batalha, quando falam, e fala-se muito, a primeira batalha interna, ela é interna. E não é somente uma questão de vontade ou falta de vontade,
força ou falta de força. É uma questão de a minha biologia lutando literalmente contra o que o meu racional, a minha razão, o meu emocional diz que quer fazer. Essa é a primeira grande luta. E por isso é tão pesado. Parece que a gente está carregando uma tonelada efetivamente nas costas. Quando a gente tá falando... Legal, emagrecimento boa. E quando a gente tá falando de empresa, de carreira, de trabalho... eu queria mudar. E aí a maior galera fala assim, ó. A fala que todo mundo gosta de falar. Ai, mas eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. O que é certo, na verdade? Exato. Começa por aí. Defina o certo. Por isso que é tão importante, eu trabalho isso muito com os meus mentorados, nos nossos processos. A primeira barreira, ela é interna, de novo. Então, tudo aponta para quem você é, o que você quer e qual é o preço que você está disposto a pagar para conseguir o que você quer. Então, o que eu vejo é muita falta de clareza em relação ao que eu quero. Eu quero mudar, não tô feliz onde eu tô. Tá, mas o que você realmente quer? Não sei, nem parei para pensar nisso. Por quê? Eu tô tão preso nessa sensação de conforto, nessa sensação falsa de estabilidade, que eu sequer me permito a projetar um próximo passo. Por quê? Porque o meu cérebro, ele tá ali no sofazinho da estabilidade, muitas vezes no sofazinho do alimentação do ego, porque já faço isso há muito tempo, eu faço meu trabalho com os pés nas costas, eu já sou sênior no que eu faço, eu não vou mudar para ser júnior, para sentir frio na barriga, para gaguejar, para não dominar um assunto novo. Então eu já travo aí muitas vezes. Nossa, interessante. O que a Bia trouxe aqui é uma coisa bem legal, porque linka com o que a gente fala, volta lá no MarkCast número 28, sobre os pilares da autoestima. O primeiro pilar é autoconhecimento, que a Bia falou. Você precisa primeiro se conhecer, saber o que você quer, né? Saber o que você quer, no que você é bom, para então você ter um direcionamento para essa mudança. Eu quero mudar o quê? Se eu nem sei quem eu sou, o que eu vou mudar? Eu primeiro tenho que ter identidade, né? Então, Bia, isso tira um peso enorme, né? Quando a gente sabe que é o nosso corpo que tá falando isso pra gente, que é biológico. Então, a preguiça ou a procrastinação são, na verdade, um mecanismo de defesa do nosso corpo humano, né? Na nossa parte, da nossa bioquímica, que você chamou? Bioquímica, né? Que funciona. Então, é isso... É dessa forma que a gente tem que pensar. Então, meninas, também não se acostumem aqui de ficar achando que a minha bioquímica é essa, nasci pra ser assim, vou me sujeitar a ela. Não é sobre isso, tá? Sai desse lugar, dessa zona de conforto e volta, muda, que a gente sempre pode mudar. Agora, trazendo isso aqui pra área de carreira, Bia, como que você aí pega muitos casos, muita gente querendo fazer a transição, né? Qual é a parte... Eu queria ver com você, qual é a parte mais difícil dessa mudança? É aprender uma técnica? É mudar comportamento? É descobrir qual que é o seu valor real? O que pega nessa mudança? Eu posso te garantir. Eu não vou bater no 100% para não ser determinista, mas... Eu nunca peguei um caso em que a questão fosse a técnica. A técnica é tangível, é o objetivo. Então, a técnica, livros te dá, a própria experiência te dá. Dificilmente é a técnica. O que mais pega é, de fato, a questão de autoconhecimento. A gente está sempre tão atarefada, nós mulheres, a gente caiu no conto da multitarefa e a gente não para um tempo para olhar para si conhecer, para se entender. As que conseguem transbordar essa primeira barreira, começa a se conhecer melhor. Mas continua lidando com um componente que eu acho que é a segunda grande barreira de objeção. Falta de clareza. Eu não sei qual é o meu próximo passo, eu tô perdida. E sabe como, no geral, essas pessoas, e eu vou me incluir porque eu funcionei assim por muito tempo, e se eu não cuidar, eu volto para esse lugar, a gente abafa a falta de clareza adicionando mais coisas no nosso pratinho, mais funções. Por quê? Para a gente ter essa falsa ideia de produtividade. Para ser produtiva, eu preciso fazer muitas coisas. E a gente vai indo nesse exercício de carregar o mundo até se confrontar com a exaustão. E aí uma mulher exausta,
que não sabe para onde está indo, que faz muitas coisas para não alcançar nem 1% do objetivo dela, então até que ela sabe para onde ela quer ir, mas ela não tem energia para ir, ela pode cair naquela realidade de travar de novo. Muitas conseguem ter a coragem de buscar ajuda, de buscar uma mentoria para ajudar a tracionar esse próximo passo, mas outras ainda não chegaram ali. Por quê? Estão super atarifadas, hiper ocupadas e sem saber qual é o próximo passo, como lidar e como sair disso. E achando que são preguiçosas. Então, somente. Né, o que eu mais escuto na rede, Bia, as mulheres falando: Jéssica, como que eu faço pra ter foco? Eu não tenho foco. Gente, você tem foco sim, só tá no lugar errado. Seu foco só tá no lugar errado. E quando a gente não tem clareza, e aqui a clareza, de novo, eu trago pro autoconhecimento, quando a gente não tem autoconhecimento, é muito difícil você conseguir traçar algum norte e conseguir focar em alguma coisa. Então, assim, se você tá ficando só no sofá, só no Netflix, você tem foco. Foco no quê? Foco no ficar descansada no tempo ósseo. Então, você precisa focar em outra coisa. E aqui, criar hábitos novos, né? Então, assim, isso daqui faz parte da mudança. Então, um conselho aqui de inteligência emocional é que a mudança, ela tem que acontecer todo dia um pouco. E aí, naquele outro dia, você acrescenta mais um pouco. Porque seu cérebro vai sabendo que você é capaz daquilo. E a partir do momento que você entendeu que você é capaz daquilo, você pode fazer mais do que aquilo. Porque até então, se você já fala, eu sei que eu sou capaz daquilo. Então, o seu Tim Rex, o reptiliano, que eu chamo ele de Tim Rex, né? Então, o seu Tim Rex vai entender assim, eu tô segura aqui. Porque eu já sei que eu faço, né? Eu não sei se vocês viram, chegaram a ver, mas procurem na internet. Tem um vídeo daquela garota do skate, esqueci o nome dela. Uma mocinha de 12 anos, 13, 14, não sei a idade muito bem, que ela foi campeã, medalhista de ouro. E aí gravaram ela antes dela entrar no ranking ali na pista para fazer, ela falando, você pode, você consegue, você já fez isso, se alguém aqui tem mais o flipper bom, esse alguém, você já fez esse flipper, é só mais um flipper, é só mais uma manobra, vai dar tudo certo. Por quê? Ela tava mandando comando pro cérebro dela, dizendo, ela tá falando pro Rex, não me acelera, cara, eu tô protegida, eu tô segura, eu já sei o que eu fiz. Então você tem que fazer isso pro seu Rex. Mas antes, você tem que treinar. Exatamente. Você tem que treinar o seu Rex. Então, você tem que começar todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Você vai saber que você vai poder mais. E você vai ficar autoconfiante, que isso é autoconfiança. Quando você balançar, que o Rex gritar, querer te bater, você vai voltar para esse lugar. Então, aqui a gente fala que a autoestima da pessoa, ela tá ancorada, às vezes, quando você fica ali louca, preocupada, querendo dar conta, querendo ser a Mulher Maravilha, muito mais no seu cargo, na sua função, em ser gostosa, do que em você. E aí o foco tá errado. Bia, fala um pouco pra gente sobre isso, sobre quando a pessoa acha que a autoestima dela tá ancorada ali no trabalho, sabe? Eu não posso não ser gerente, supervisora, eu não posso ter um cargo de analista, tem de coordenação pra cima. Me Exato, conta isso. Eu quero glamour que o título dá, ou que o resultado me dá. E a gente foge do processo, tá? É muito importante viver o processo, tá? Então, o destino, ele é importante? Com certeza. Por que a gente não quer mudar? Né? A gente gosta da mudança porque a mudança nos remete ao resultado final. Ao corpo gostosa pro max, ao título diretora. Olha que glamour. Mas a gente quer desviar o nosso olhar da estrada esburacada que nos leva até ali, que é o processo. É o processo. A gente quer ser magra, mas a gente não quer fazer dieta, comer melhor e treinar. A gente quer ascender na nossa carreira para uma posição de diretora, mas a gente não quer pagar o preço que isso cobra, porque tem o seu preço. De deixar a criança em casa, às vezes com o pai, às vezes com a avó, às vezes com a empregada. Exatamente. Então, foque menos no resultado, porque a sua felicidade e a sua autoestima não podem estar atribuídas a esses títulos vagos, superficiais.
é um ato de dentro. Precisa, e não é papo de coach, não é o papo de mentaliza, só fala. Não, eu gostei muito do que você falou. Antes você tem que treinar. Treina o seu cérebro a confiar em si. E como que você confia em si? Cumprindo os seus combinados. Sim. Falou que vai treinar 15 minutos por dia? Treine. Ai, mas eu fui dormir muito tarde. Problema teu. Levanta, treina e faça o que precisa ser feito. Por quê? Porque você está treinando, primeiro de tudo, o seu cérebro, como você disse, Jess, a confiar em você. Então, você não é uma mentirosa. Isso já é um grande passo. Se você não é uma mentirosa, não há nada, absolutamente nada, e nenhuma mudança que você não consiga endereçar. Tá? Mas isso passa por treino, passa por construção de hábitos, que é fazer pequenas coisas. Foca no pequeno. Pequenos hábitos, pequenas mudanças, micro decisões, todos os dias. Sustenta isso por pelo menos 21 dias. Aí você já tem um hábito configurado no seu cérebro. Dificilmente você vai conseguir regredir. Sim, disciplina também é tudo, viu, gente? Então tem que ter disciplina. Todo mundo quer ser sênior na nossa vida, ninguém quer ser júnior, todo mundo já quer nascer gente grande. Então mudar exige humildade, né? De ser ruim para algo novo, de gaguejar, de não saber a resposta. O ego, ele odeia isso. E aí muita gente, né, desiste dessa mudança porque não consegue. Mas porque não suporta essa sensação de fracasso, incompetência temporária que esse comando manda pra gente, que é o que a Bia falou, né? O Tim Rex aqui dizendo, fica na sua, tranquila e sossegada, pra que você vai pra esse lugar? Pra ser xingada, pra ser humilhada, pra passar mal? Então, galera, a dica aqui é, saia pro novo um dia de cada vez e treine seu cérebro pra aceitar o novo, faça uma promessa e cumpra a sua promessa pra não virar uma mentirosa pra você. E como a gente atravessa, Bia, esse Vale do Silício? É um vale. Porque a espera, né, a vontade de vir, a gente já sabe, né, tudo como funciona ali. Então, como que a gente faz pra gente navegar bem e atravessar esse valezinho? Olha, a má notícia não vai ser confortável. Esquece. Ah, estão te vendendo 3 passos para ser uma super ultra gostosa. Não vai dar certo. Tá? Então, curta o processo. O que te resta? Você vai ter que passar pelo processo. De toda forma. Então, é muito sobre escolha o seu difícil. Ficar sentada sem fazer nenhuma mudança no desconforto do conhecido, né, o inferno conhecido, é difícil. Cobra o seu preço. Passar pelo processo de mudança, passar por insegurança, estudar, trocar redes sociais, né? Aquele ultra injeção de dopamina, que é aquele hormônio, aquela sensação de satisfação, de prazer. Poxa, muito mais fácil uma posição reativa só ali, mas vai te levar para onde você quer? De repente, ler um livro, fazer um curso, encarar uma nova pós, encarar uma academia às 5 horas da manhã e não precisa ser nesse horário, não vai ser gostoso. Mas escolha o seu difícil. Né? Não existe atalhos. Isso é importante. Então, como passar? Seja realista, pé no chão. Você vai ter que passar de toda forma. Mas, ao escolher o seu difícil, a sua escolha está te aproximando ou está te afastando da versão que você quer ser? Isso é legal, Bia, porque eu tava lembrando aqui, quando você ia falando, a gente ia conversando, eu ia lembrando aqui, que eu tô treinando, que esse ano eu quero muito fazer uma meia maratona. Então precisa de um preparo. E aí as pessoas falaram assim, Jéssica, então você vai ter que trocar de assessor, porque agora... Tal. Eu pensei, mas eu não faço nem a planilha direito do meu assessor, como é que eu vou trocar de assessor? Não. Primeiro eu vou gabaritar essa planilha aqui. Se eu gabaritar a planilha dele e eu não tiver evolução nenhuma, eu mudo. É isso. Mas, gente, tô falando sério. Toda vez que eu gabarito durante um mês a planilha dele, eu bato os meus recordes pessoais de passos. Então, assim... o que a Bia tava falando é muito sobre você
Se você falou que você vai fazer, vai lá e faz. É isso. Se cobra, se posiciona, tenha disciplina. E às vezes vai ser ruim, às vezes vai estar chovendo. Não tá chovendo, teve um dia que eu saí pra correr, tava chovendo. Foi o quê? Entrei na academia, vou fazer esteira. Eu saí pra correr. É isso. Entendeu? Então, às vezes a gente tem que treinar o nosso cérebro e treinar não só o nosso cérebro, as nossas desculpas. Porque a gente é boa de dar desculpa. Porque se eu não quisesse estar aqui hoje, e a Bia também não, eu tenho uma criança, é sábado, eu queria estar com a minha filha, com a minha família, é dia de eu descansar, eu trabalho a semana inteira, ainda vou gravar. A gente é boa de dar desculpa. Mas se a gente quer evoluir, quer progredir, quer ajudar pessoas, quer fazer a nossa missão nesse mundo, a gente coloca um outro objetivo. Então pensa em você de novo, vai lá pro seu propósito, tiver dificuldade de achar o que foi propósito, vai no MarqueCast 26, assiste, lá tem falando sobre propósito, como você descobrir o seu, descobre, volta pra esse aqui e tenta capturar tudo. Tá gravado, o conteúdo é gratuito, fique à vontade. É isso. Tá bom? Isso faz muito sentido. Agir sem vontade, às vezes, também vai ser necessário, né? E é bom cuidar, né? De filhos e pagar boleto, então... Gente, nós somos uma fábrica Mudar faz inesgotável de desculpas, tá? Então não espere a motivação. Às vezes a gente fica achando que tem que esperar a vontade vir para agir. Foge dessa cilada, é o contrário. Primeiro você faz. O nosso cérebro, ele vai reagir, inclusive com a dopamina, que a gente tanto gosta. Ai, adoro. Quando ele enxerga um progresso. Tá? Eu não sei se vai dar tempo para falar do meu processo de emagrecimento aqui, senão a gente deixa para uma outra edição. A gente vai deixar para uma outra edição, Então, fechou. só por o processo de emagrecimento. Fechou. Porque a gente já tá fechando. E aí a pergunta do final vai ser... Bia, aqui, ó. Acabou o nosso tempo e tal. E as pessoas estão ouvindo. Elas estão nesse limbo. Querendo sair, querendo mudar. Mas estão lá ancoradas, né? Parecendo que barco. Qual é o primeiro passo real? Né? Não o passo bonito do Instagram, as 5 dicas de não sei o quê. A Fabi veio aqui, ela falou assim, aquela sociedade miojo. O que é sociedade miojo? 3 minutos você consegue tal coisa. Então assim, Bia, sem sociedade miojo, falando para as nossas mulheres aqui, qual é o primeiro passo real que elas podem fazer para fazer a transição de carreira? Essa mudança. Passos concretos. Primeiro de tudo, não só para carreira, tá? Para a vida. Defina todos os dias qual que é o mínimo inegociável para aquele dia e você vai cumprir. Então é carreira, eu preciso me desenvolver na minha comunicação. Todos os dias, isso é inegociável, eu vou consumir que seja 10 minutos de podcast, eu vou lá no MarqueCast, eu vou lá em qualquer outro tipo de conteúdo útil e que me agregue para essa habilidade que eu preciso desenvolver. Mas vai ser todos os dias e isso é inegociável. Então, defina o seu mínimo. Não precisa maratonar ou se comprometer a ler 5 livros por mês. 10 minutinhos por dia e cumpra. Esse é o primeiro passo. Um outro ritual importante, também diário, e vocês vão me ver focando muito no dia a dia, porque são os micro hábitos que vão te levar a grandes mudanças. Pausa 10 minutinhos estratégico todos os dias para planejar o seu amanhã. O que eu vou fazer amanhã para além do meu mínimo inegociável? Ele não vai sair da lista. Mas como que vai ser o meu dia amanhã? Não num lugar de hipercontrole, porque tem muitas coisas que a gente não controla. Foca na sua zona de influência. O que você realmente consegue mudar? Normalmente, a sua zona de influência vai apontar para você. Você consegue mudar os seus hábitos? Você consegue não ativar o modo soneca? Então, coloca isso no seu planejamento e, de novo, cumpra. Porque isso vai, sem dúvida, te levar a uma auto-performance melhor que impacta diretamente na carreira. Então, e o Rex vai entendendo que eu estou sobrevivendo, que eu sou confiante, que eu estou segura, que eu estou capaz de fazer aquilo, porque eu já fiz. Exato. Aquilo. E aí é inevitável você externalizar essa confiança depois. Muito bom, Bia. Como que as pessoas te acham na rede? @BiancaGonzaga _eu. Me seguem lá, perfil público, eu, just because.
Vai ser um prazer Legal, recebê-los. obrigada, Bia. Imagina. Obrigada a vocês. Lembra de curtir, compartilhar, né? Essa conversa tão necessária, pé no chão, né? E que, se você acha que você pode compartilhar com a amiga, manda lá, tá bom? Um beijo e até mais.